Seja muito bem-vindo ao canal do Finança Médica. Eu me chamo Felipe Trentini, sou administrador de empresas e um dos fundadores do canal. E separei um tema hoje para a gente conversar aqui, que é como vencer o grande vilão da carreira médica. Quer saber como? Vem comigo! Sabe aqueles grandes vilões que tem naqueles filmes que a gente assiste na TV? Pois é, eles geralmente rivalizam com heróis e tem o poder de destruir os planos desses heróis. Eu chamei de como vencer o grande vilão da carreira médica, porque a carreira médica tem sim um grande vilão. E você pode estar se perguntando, mas nunca parei para pensar nisso? Qual que seria esse grande vilão então que ele está falando aqui? Será que esse grande vilão seria a falta de tempo que a carreira médica tem? Porque o que mais acontece com os médicos é reclamar da falta de tempo? Ou será que esse grande vilão é a alta concorrência no mercado? Quanto mais passa o tempo, mais médicos tem no mercado? Ou seria as jornadas exaustivas de trabalho que os médicos têm? Ou mesmo os baixos valores que hoje têm acontecido com plantões, com consultas ou com exames? Pois é, todos esses fatores que eu falei aqui, eles são, na verdade, grandes obstáculos numa carreira médica. Toda pessoa que decide se transformar num médico vai acabar, inevitavelmente, convivendo com esses tipos de fatores. E uma das habilidades que o médico vai ter que ter é saber lidar com esses tipos de fatores durante toda a sua carreira. Mas esses não são vilões, eles são obstáculos. O grande vilão da carreira médica é aquilo que tem o poder de destruir o plano de um médico. Ou seja, transformar esse médico em escravo para sempre. E eu vou te dizer qual que é o grande vilão da carreira médica. O grande vilão da carreira médica é o fato do médico ter ganhos altos. Como assim? É isso mesmo. O grande vilão da carreira médica é o fato do médico conseguir ser um profissional que ganha muito bem no mercado hoje. E eu não estou dizendo que o médico ganha bem porque ele está acima dos outros. Não, eu acho que a carreira médica ela é valorizada. Você trabalhou, você estudou, aliás, por muito tempo, se preparou muitas vezes anos em cursinho, passou por uma faculdade de medicina, no mínimo de 6 anos, depois provavelmente fez uma residência, uma especialização e demorou aí praticamente 10 a 12 anos para sair para o mercado. Sem contar que você é responsável por vidas, por saúde de pessoas, por resgatar pessoas. Então eu acho que o valor do salário médico, aliás, dos ganhos médicos, são muito justos, sim. Mas se a gente for pensar, comparado com a maior parte da sociedade, do trabalhador brasileiro, que tem um ganho médio de praticamente R$2.000, média do salário do trabalhador brasileiro, o médico consegue ganhar muito acima disso. E por que eu estou falando que o fato dele ganhar mais ou de ganhar bem dentro de uma sociedade pode ser um vilão? Porque o fato da gente ganhar bem nos traz conforto, nos traz segurança, nos traz, às vezes, descompromisso com a forma com que a gente gasta, traz um certo relaxamento com relação aos nossos controles e principalmente sobre o nosso planejamento. Eu trouxe aqui um exemplo para nos ajudar, na verdade, a ilustrar melhor e a gente conseguir compreender melhor como que o ganhar bem pode nos atrapalhar muitas vezes. Eu quero dar um exemplo aqui para ajudar a ilustrar isso que eu estou dizendo. E é também uma experiência profissional minha. Eu trabalho no ramo da saúde. Eu sou administrador de uma rede de drogarias. Essa rede de drogarias é da minha família e ela já existe há 33 anos. Na verdade, existia uma farmácia há 33 anos, que foi fundada com os meus pais, e eu já estou há quase 15 anos na empresa. Hoje a gente tem 11 farmácias, 11 drogarias, e contamos com quase 150 funcionários. O que aconteceu ao longo desses 15 anos que eu estou no mercado e trabalhando nesse segmento? Eu vi muita empresa fechando, muito concorrente nosso fechando. E muita farmácia por aí afora fechando também. Provavelmente você deve ver que aquela farmácia que você tinha na sua cidade, aquela antiga, quando você era pequeno, muitas vezes ela nem está aberta mais. Tanto a farmácia assim como qualquer outro tipo de comércio que você tinha de antigamente, alguns não sobreviveram às mudanças do mercado. Mas falando especificamente desse ramo onde eu trabalho, as farmácias sempre foram, no passado, um tipo de empresa que dava muito lucro. Então, cada venda que era feita, o lucro era alto. E o dono de farmácia foi se acostumando a viver com lucros altos. O que acontecia é que ele podia gastar de uma forma desregrada, não controlar e nem planejar, porque ele sabia que no mês seguinte ele ia ter a venda de novo e como os lucros eram altos, ele poderia ter o padrão de vida ou manter o padrão de vida que ele tinha. Bem, resultado disso, o mercado foi mudando,
E o que aconteceu foi que a quantidade de farmácias que foram entrando no mercado foram maiores. E onde aumenta a concorrência, diminuem-se os preços. Quando foi diminuindo os preços, foram diminuindo também as margens daqueles donos de farmácia de antigamente. E quando as margens se diminuem, a gente tem uma necessidade de se profissionalizar e de crescer no mercado. Só cresce no mercado quem está profissionalizado. Você deve falar, pô, mas ele está falando que fechou um monte de farmácia, mas o que eu mais vejo aí hoje aberto é farmácia. A gente anda, tem farmácia em tudo quanto é esquina. Mas preste atenção no perfil de farmácias que eu estou falando. As que fecharam tinham um perfil de pessoas que não se profissionalizavam. Pessoas que ficaram com farmácias antigas, feias, ou até mesmo defasadas em termos de preço no mercado. As farmácias que têm sido abertas agora no mercado são farmácias muito maiores, são farmácias mais estruturadas, farmácias que se profissionalizaram no mercado. Por que eu estou falando desse ramo e qual é o paralelo que isso traz para a sua carreira enquanto médico? Se você hoje tem um ganho acima do mercado, isso te faz ou pode trazer para você um certo conforto. Conforto a ponto de você achar que você não precisa se controlar ou controlar as suas despesas e que também os planejamentos eles são muito morosos e chatos e você também pode se dar ao luxo de não ter planejamentos, porque afinal de contas você ganha bem, você ganha acima do mercado, isso te traz um padrão de vida maior. Mas eu já vi esse filme acontecer e a gente pode ver que o mercado hoje está crescendo e muito no que diz respeito à quantidade de médicos. Cada ano que passa, aumentam-se o número de médicos no mercado. O Brasil já é o segundo país no mundo que tem mais faculdades de medicina. E se a gente for pensar, a quantidade de brasileiros que está fazendo medicina aqui perto da fronteira em países vizinhos e que vai voltar para esse mercado também ainda é grande. Então o que você precisa se preocupar agora nesse momento? Entender que o que você ganha, que esses ganhos que são altos perto do mercado, eles são na verdade um privilégio. E todo privilégio tem uma responsabilidade. E eu dei esse exemplo que aconteceu comigo na minha carreira profissional e que eu presenciei para justamente trazer para você um alerta. Você hoje ganha bem. O salário dos médicos estão acima dos salários dos trabalhadores brasileiros. Isso faz com que o médico, por sua vez, possa ter um certo tipo de relaxamento com relação a controles e planejamento. Você pode achar, poxa, eu perco muito tempo, eu já tenho pouco tempo, né? Minha carreira já é muito corrida, minhas jornadas de trabalho são exaustivas, eu não tenho tempo para ficar perdendo com isso. Na verdade, não é perder tempo. Na verdade, é você se preocupar com o futuro da sua própria carreira. O médico ele tem um privilégio. Ele pode saber que quanto mais ele trabalha, mais horas trabalhadas e mais horas produzidas, ele vai ganhar mais. Então, qualquer eventual aperto que surja decorrente de algum tipo de despesa que você assumiu, algum tipo de consumo que você fez e que vai te apertar financeiramente, é fácil de resolver. É só você trabalhar mais no mês que vem e você vai ganhar mais e você vai conseguir cobrir esse buraco. Mas isso aí tem um risco muito grande. Se você ficar vivendo de horas trabalhadas para cobrir buracos, você corre o risco de não olhar para o seu futuro, não se controlar e não planejar. E o compromisso do canal aqui é dar para você um caminho, um planejamento para que você consiga exercer a medicina daqui a alguns anos sem precisar depender da medicina financeiramente. Olha que interessante, você consegue fazer hoje um planejamento para a sua carreira, desde já, para que daqui a alguns anos você continue fazendo aquilo que você gosta, que é exercer a medicina, mas sem agora precisar ficar dependendo dela financeiramente. E isso vai depender só de você. Eu sou administrador de empresas, eu trabalho com isso todos os dias, na vida pessoal e também na vida das minhas empresas, que já atuam no ramo de saúde, que é o mesmo ramo onde você trabalha. Então, eu sei do que eu estou falando. E eu garanto para você que se você seguir um passo a passo, você consegue viver essa vida livre para poder trabalhar com a medicina de uma forma gostosa e de uma forma sem ter essa dependência toda financeira que você imagina ter. Então tá, você pode estar se perguntando como eu faço isso? Como que eu faço para que os altos ganhos que a carreira médica me traz não virem um vilão na minha carreira lá na frente? Se você não se planejar, se você não se controlar, você vai ficar escravo da carreira médica para o resto da sua vida. Você vai ficar precisando trabalhar para gerar renda. E entenda que a preocupação e a orientação aqui é que para você trabalhe agora e uma parcela disso já vá reservar para você um futuro mais tranquilo dentro da própria carreira médica. E você fique tranquilo para exercer a medicina de uma forma livre e feliz.
Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer aqui outro exemplo que aconteceu comigo, inclusive na semana passada, para ilustrar o que a gente precisa ter. Eu estava com dor nas costas fazia 2 semanas e aquilo já estava me preocupando. O que eu fiz? Eu falei, poxa, eu preciso procurar um médico, um especialista para isso. Eu fui buscar o meu médico e o meu médico me atendeu, me fez primeiro um exame clínico lá no consultório dele. E aí ele não conseguiu entender direito ainda, ele tinha algumas suspeitas do meu diagnóstico, mas ele me pediu alguns exames e me fez ir num laboratório, fiz uns exames de sangue e também depois fiz um ultrassom para trazer para ele o resultado. Quando eu retornei no consultório, ele já tinha feito para mim um exame clínico e agora ele já tinha os meus exames de sangue e ultrassom para poder me dar o diagnóstico. E ele me deu o diagnóstico e me falou como que eu faria para melhorar. Pois é, na carreira médica e no que diz respeito à sua área financeira é igualzinho. A diferença é que agora você é o paciente. Se você tem uma dor que é, eu não sei como lidar com a minha carreira médica, ou seja, eu não sei como me planejar para o futuro, essa é a sua dor nas costas. O que você precisa fazer? Você precisa fazer exames. Quais exames você vai fazer? E eu vou te explicar aqui quais são esses exames. O primeiro exame, que eu vou fazer até um paralelo dele com o raio-x, ele é um retrato de como está a sua carreira. Aliás, um retrato de como está a sua vida financeira. Nesse retrato, você vai levantar como que estão todos os seus bens, os seus ativos, aquilo que você conseguiu conquistar e quanto vale cada um deles. Do outro lado, você vai listar onde e como estão os seus endividamentos, onde que você já assumiu uma parcela do que você ganha e para onde está indo, qual é o volume inteiro disso. E depois a gente vai comparar um com o outro, para entender qual que é o balanço. Isso vai te trazer uma fotografia de como está o seu momento na sua carreira financeira enquanto médico. E o segundo exame que a gente vai fazer aqui se chama demonstrativo de resultado. O que é o demonstrativo? Nada mais é do que um orçamento. Você vai acabar listando tudo que você ganha e para isso você precisa saber o quanto você está ganhando. Se você trabalha em mais de um lugar, você vai ter que ter uma metodologia de conseguir registrar o quanto você está ganhando e principalmente com o que e onde você está gastando. É impossível a gente conseguir ter um resultado, um retrato da nossa vida financeira sem ter esses dois tipos de exame. Entenda que esses dois tipos de exame vão trazer para você um diagnóstico. Se você está parando e pensando aqui agora, puxa, mas eu já tenho pouco tempo, eu já trabalho muito, eu já tenho uma carreira, puxa, que está super corrida, eu não vou ter tempo para fazer isso, ou isso aqui vai me dar muito trabalho. Imagine um paciente que vai até você e você pede os exames para ele e ele te devolve justamente com esse tipo de conversa. Ó, doutor, eu não consigo, doutora, eu não posso, porque minha vida está muito corrida. E daí você vai falar, poxa, mas se você não fizer esses exames, eu não consigo te ajudar. Pois é, eu também falo isso. Se você não fizer esses exames da sua carreira financeira, você não vai ter como ser ajudado. A gente não tem como fazer um planejamento sem ter exames, sem ter retratos. Então agora a gente vai entender aqui na prática como fazer cada um desses controles. Eu vou fazer um acompanhamento através de uma planilha que depois eu vou disponibilizar para você e também vou te orientar como fazer isso através de um aplicativo, caso você prefira um aplicativo. Então agora a gente está aqui no escritório e eu acabei de gravar um vídeo ensinando como que vai usar essa planilha que eu vou disponibilizar para você controlar a sua saúde financeira. Lembre que ela vai ser aqueles exames que a gente vai ter para ver como está a nossa saúde financeira. Como é que você vai fazer para ter acesso a ela? Aqui embaixo vai ter um link onde você vai clicar e você vai ter o acesso à planilha, como que você vai alimentar essa planilha e vai também ter um tutorial. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida de como que você vai exercer o seu controle com essa planilha, você pode seguir esse tutorial que ele vai estar bem detalhado explicando tudo como que é. Lembrando que essa planilha é exclusiva para você que está assistindo e acompanhando o nosso conteúdo aqui no canal. Então, eu queria deixar para você um grande abraço, até o próximo vídeo. Deixe as suas dúvidas, seus comentários e marque as pessoas que você acha que esse conteúdo aqui foi importante.